noite, bem-vindo ao terceiro e último Mental Talks, um debate sobre saúde mental, organizado em parceria entre a RTP Açores e a Associação Regional para a Promoção e Desenvolvimento do Turismo, Ambiente, Cultura e Saúde. Nos próximos 90 minutos falaremos sobre stress e ansiedade em excesso. Mas antes do debate, vamos conhecer um testemunho na primeira pessoa. Há 2 anos, Joana Corvelo foi diagnosticada com perturbação de ansiedade, um problema silencioso que afeta a vida desta jovem mulher. A velocidade do dia-a-dia e as exigências das rotinas afetam diariamente a vida de muitos açorianos. Ansiedade, depressão e síndrome de burnout são algumas das patologias que se podem desenvolver. A ansiedade é uma reação normal ao stress, mas se esta se prolongar e passar a constante e exagerada, estamos então, possivelmente, perante um quadro de perturbação de ansiedade. Desde muito nova que eu já tinha os sintomas e já sofria de ansiedade, mas só agora que procurei ajuda e só agora que recentemente, há cerca de 1 ano ou 2 anos atrás, é que tive um diagnóstico de ansiedade e também PHDA, perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Eu queria muito procurar ajuda, as pessoas à minha volta é que me faziam hesitar, não preciso de ajuda em nada, preciso de ocupar a cabeça e não ligar a coisas fúteis, não ligues essas coisas ou não des importância a isto. Ataques de pânico, fobias e stress pós-traumático. Entre as perturbações psiquiátricas, estas são as que mais vezes se apresentam em Portugal. Nós temos aqui uma grande diferença entre ansiedade, a crise de ansiedade e o ataque de pânico. E o que faz com que nós tenhamos um bocadinho de alerta é este ataque de pânico, porque este ataque de pânico acaba por ser mais intenso. E como ele é mais intenso nos sintomas, nos tremores, no suor, na sudorese, nas palpitações cardíacas, como ele é muito mais intenso aqui, ele acaba por se manifestar com mais intensidade e não com tanta frequência. Já a crise de ansiedade, como é mais frequente, vai assim passando pelos pingos da chuva. E os sinais de alerta normalmente são estes. É nós pensarmos que de um momento para o outro ele é espontâneo, aparece. E nós estamos no nosso dia-a-dia e de um momento para o outro aquilo que foi uma ansiedade, que foi gerada e foi criada, acaba num ataque de pânico. E acaba por nos limitar, acaba por nos impedir e muitas vezes leva-nos ao hospital. Eu tive que chegar a um ponto muito extremo para procurar ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que se preocupa demasiado com aquilo que as outras pessoas pensam de mim. Mas eu não sabia que isso era ansiedade. É uma das coisas da ansiedade. E a minha preocupação era excessiva, ao ponto de eu não dormir de noite, ao ponto de eu vomitar com um comentário, ao ponto de eu... Até que o episódio mais crítico foi há cerca de 1 ano ou 2, há 2 anos, em que eu chorei devido a coisas que são fúteis para os outros, mas para nós têm muita importância. São inúmeros os sinais de alerta: coração a bater a 1000, aperto no peito e cansaço. Os sintomas da ansiedade são muitas vezes confundidos com problemas cardíacos. Manchas na pele, queda de cabelo, não sei se dá para ver, já está em crescimento, mas tem muita queda de cabelo, muitas noites sem dormir, muitos pesadelos, choro constante, o coração muito acelerado, o coração acelerado é dos que eu mais tenho. Coisas muito pequenas que às vezes a pessoa está... Aquele ditado de quem vê caras não vê corações, sabes? Muita gente olha para mim e eu estou perfeitamente normal, mas por dentro o meu coração está disparado de tal forma que depois agrava e tem consequências mais graves. Normalmente tem a ver muito que associam com ou ataques cardíacos ou com AVCs. Porquê? Porque normalmente paralisa os membros superiores, paralisa os membros inferiores e nós vivemos numa sociedade que se fala muito sobre os AVCs, sobre o lado esquerdo paralisado, a perna começa a tremer, o ataque cardíaco, que há dor forte no peito. E o ataque de pânico também tem isto. Também tem os tremores, também tem a paralisia, também tem a dor intensa no peito e normalmente a pessoa procura o hospital a achar que está a ter um ataque cardíaco ou um AVC. E quando isto acontece, normalmente no hospital, depois é encaminhado e é decifrado aqui a parte de ser mais ansioso ou menos ansioso e tratado. Problemas silenciosos que criam obstáculos a nível pessoal e profissional, condicionando a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, a ansiedade é isto, a gente cria episódios que nem sequer aconteceram e que podem ou não vir a acontecer. Como cair de uma ponte ou atravessar a ponte, como ver uma notícia e visualizar a cara, o corpo da minha filha ali. Eu vi
Estás a ver? Eu vi como se tivesse acontecido. E eu sofri como se tivesse acontecido. Quando estamos a falar de algo que é muito frequente, é que isto começa a ser limitador do nosso dia-a-dia e começa-nos a impedir de agir. Deixamos de andar de avião, deixamos de ir ao shopping, deixamos de estar em jantares com amigos. Aquele convite que te parece que é a coisa mais simples do mundo, que é ir à casa de um amigo, mas de repente tem lá 6, 7 pessoas e nós já não vamos. Isto acontece diariamente na cabeça de uma pessoa que é ansiosa. E este medo predominante, não é? Porque é isto, a ansiedade, é este medo, esta preocupação excessiva com espaços fechados, com a opinião dos outros, com aquilo que nós estamos a sentir, com o que é que pode acontecer, acaba por nos levar aqui a um limite e que nós percebemos que estamos paralisados, estamos em casa, estamos fechados, não conseguimos sair, não conseguimos interagir, não conseguimos... E isto, obviamente, que a nível social começa a descer, a nível emocional começa a descer, começa tudo a descer. Trouxe-me muitos problemas na relação que eu tenho com os outros. Mas, essencialmente, porque os outros não compreendem o que é ansiedade. A necessidade de uma saúde mental equilibrada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para dizer que alguém é saudável, é preciso um bem-estar físico, mental e social completo. Acabar com o estigma, prevenir e intervir pode mesmo ser a solução. Para nos ajudar a desestressar e conviver com a ansiedade, convidamos para o debate o professor Dr. Pedro Morgado, é psiquiatra e professor associado de Psiquiatria e Comunicação Clínica na Escola de Medicina da Universidade do Minho. Desde 2022 é coordenador regional de saúde mental da ARS Norte e é médico especialista do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga. Contamos também com a participação da professora doutora Maria do Céu Salvador, é psicóloga e professora de Psicologia Clínica na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, investigadora e presidente da Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento. A terceira convidada é a doutora Marta Rebelo, que se assume como ex-deprimida e ansiosa ocasional, é consultora e ativista de saúde mental, foi deputada e assistente universitária. Aos três, muito obrigado pela vossa presença esta noite na RTP Açores. Começo por si, Marta. No seu caso pessoal, quando e como é que se apercebeu das primeiras crises de ansiedade? Bem, antes de mais, boa noite e muito obrigada pelo convite. É muito importante falarmos sobre saúde mental ou sobre a falta dela, que é mais o nosso problema atual. E sobre a ansiedade, que é uma das manifestações da falta de saúde mental. No meu caso, eu tive e tenho síndrome de ansiedade generalizada, mas predominantemente depressão. E, portanto, viveram sempre as duas muito juntas, atualmente mais ansiedade do que depressão. A tomada de consciência foi uma coisa gradual, mas eu tinha, hoje olhando em retrospectiva, eu tinha ataques de ansiedade e tinha crises de ansiedade desde a adolescência, pelo menos desde a adolescência. É claro que à medida que nós vamos conhecendo-nos e também procurando conhecer aquilo que nos está a acontecer, conscientes que não é normal, não é? Vamos percebendo exatamente o que é e aí conseguimos rotular e dizer é ansiedade. Um diagnóstico de síndrome de ansiedade generalizada tive aos 24 anos. Portanto, muitos anos depois, não é? Sim, bastante. Os nomes para o problema são... Chamar os bois pelos nomes. Exatamente. Isto foram, digamos que, bois anónimos durante algum tempo. E é difícil, não é? Para uma adolescente conviver com um cenário desses sem ter percepção real do que é que está a passar, é muito difícil. É muito difícil em adolescente quando de facto não se tem essa percepção e a adolescência já é uma fase da vida em que nós vivemos tudo de uma forma muito extremada e muito intensa, mas também é difícil na idade adulta, mesmo já tendo o boi nomeado e mesmo sabendo o que é e mesmo conhecendo já o nosso corpo, a nossa orgânica, as reações, os triggers e tendo até já alguns métodos e algumas técnicas para contornar a situação quando acontece. É sempre difícil. Pedro Morgado, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental diz que a ansiedade é uma reação normal ao perigo e ao stress do dia-a-dia. Só se os sintomas perdurarem
pelo menos mais de 6 meses é que pode ser considerado uma perturbação da ansiedade. Isto significa que há uma ansiedade positiva e uma ansiedade negativa? Olá, boa noite, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos sobre saúde mental, que é um tema tão importante para todas as pessoas. E respondendo à sua pergunta, de facto, a ansiedade é uma condição universal. Ela é experienciada por todas as pessoas e ela tem até um valor adaptativo, ou seja, muitas das vezes que nós sentimos ansiedade, que nós experienciamos ansiedade, nós estamos a ficar mais capazes de lidar, por via dessa ansiedade, com as situações normais da vida, com as situações normais do dia-a-dia. Eu posso dar aqui um exemplo que facilmente se entende. Quando se aproxima um exame escolar, nós ficamos todos um pouco mais ansiosos e isso melhora a nossa performance. No fundo é aquilo que as pessoas dizem, levar mais a sério aquilo que nós estamos a fazer, porque a ansiedade é uma antecipação de uma situação que de alguma forma é importante para nós, nos pode colocar em perigo, pode ter uma consequência significativa para nós. E, portanto, gostaria que fosse muito claro que é normal experienciarmos ansiedade, todos nós experienciamos ansiedade. Esta é a ansiedade boa, mas há a negativa. Exatamente. E a ansiedade tem este papel muito positivo em algumas circunstâncias. Por outro lado, quando esta preocupação é excessiva com aquilo que pode acontecer no futuro, quando esta antecipação daquilo que podem ser consequências negativas começa a ganhar uma dimensão que domina toda a vivência daquela pessoa ou domina uma parte significativa da sua vivência, começa a gerar sintomas que vão incapacitando a pessoa de usufruir das suas potencialidades, de usufruir dos momentos de lazer, de usufruir das suas condições e das suas capacidades para trabalhar, para estabelecer relações. Aí nós passamos a ter uma situação patológica e para a ansiedade generalizada, que foi já aqui apresentada pela Marta, nós precisamos efetivamente desses 6 meses de duração para estabelecermos um diagnóstico clínico. Mas eu gostava de dizer que há algumas situações em que nós podemos ter ansiedade patológica presente por menos tempo do que esses 6 meses. Esses 6 meses são importantes para a ansiedade generalizada. Mas noutras doenças isso pode durar menos tempo. Por exemplo, na perturbação de pânico, que nós ouvimos aqui falar na reportagem, a duração dos sintomas pode ser apenas 1 mês para nós podermos estabelecer o diagnóstico. Portanto, é correta esta ideia de que é preciso tempo para nós estabelecermos um diagnóstico de uma perturbação ansiosa, mas eu não queria que a ideia dos 6 meses ficasse aqui como restrita em cima da mesa. Isso é o que está escrito pela Sociedade Portuguesa de Psiquiatria. Para a ansiedade generalizada. Para outras condições, nós podemos ter durações mais curtas. Exatamente. Dependendo da dimensão e do impacto que tem na vida das pessoas. Maria do Céu Salvador, podemos também estabelecer diferenças entre o que é o stress e o que é a ansiedade? Podemos. Mas primeiro, boa noite. Boa noite ao Ruben e boa noite aos meus colegas de mesa. Muito obrigado pelo convite. Normalmente é muito comum usarem-se os dois termos como se fossem a mesma coisa. Eles estão relacionados, mas não são a mesma coisa, efetivamente. Tem algumas coisas em comum, nomeadamente a sintomatologia física é muito semelhante, mas o stress é uma reação, normalmente a um agente externo, não tem que ser, porque pode ser efetivamente, posso ser eu a gerar o meu próprio stress, se for perfeccionista, autocrítica, posso gerar eu stress ou pôr pressão, mas pode ser uma coisa do dia-a-dia, vir a uma entrevista, vir fazer um debate, é uma coisa que gera stress. Olha, tenho tanta coisa na minha vida, não é? E agora vou ter que pôr, é stress isto, não é? O stress tem a ver com fazer pressão para, não é? E de alguma forma nós estarmos a esticar, e muitas vezes as pessoas vão dizendo isto, não é? Estou muito sob stress, porquê? Porque tenho muitas solicitações no trabalho, tenho que atender à vida de casa, aos filhos, aos pais, enfim, uma série de coisas. Corremos, estava também na reportagem, não é? Andamos a correr no dia-a-dia, isso é stress, não é? É esticar quando às vezes já não dá muito mais. Só isto, e é também normal, não é? E eu aprecio também o que o Pedro disse, para desmistificar aqui um bocadinho que a ansiedade não é uma condição patológica. Uma perturbação de ansiedade, sim, a ansiedade não. O stress também não. O stress é qualquer coisa que também pode, é aquilo que nós também podemos precisar para dar conta de um desafio. Aliás, há uma coisa curiosa a propósito do stress, que é quem olha para o stress, quem considera o stress ou aquilo que provoca stress como um desafio, tem benefícios a nível da saúde mental e física, comparativamente a quem olha para o stress
como algo que é prejudicial para a saúde. Portanto, na realidade, o que faz aqui a diferença é aquilo que eu acho do stress, não o stress em si, o que é muito interessante e que também é importante que as pessoas comecem a saber para também não terem tanto medo dele. Claro que se ele continuar e se tornar crónico, estamos a falar de outra coisa, pode chegar ao burnout. Isso é o stress, não é? A ansiedade. O Pedro também estava aqui a dizer, pode estar relacionada com o stress, principalmente se ele durar muito tempo, mas tem a ver com uma antecipação de uma situação que ainda não aconteceu, mas que, se acontecer, pode ser perigoso de alguma maneira, não é? Quando digo perigoso, não quero dizer que venha um leão e me coma, não é? Pode ser perigoso porque dá mau aspecto, pode ser perigoso porque eu posso, em termos de saúde, as coisas não correrem bem, posso, no shopping, sentir-me mal, enfim, depois já estamos a falar do espectro da ansiedade, não é? Mas também gostava de aproveitar a oportunidade para, de alguma forma, ilibar aqui um bocadinho esta reação, porque é uma reação adaptativa, não é? Nós nascemos com a possibilidade de sentir ansiedade porque é adaptativo sentir ansiedade. Não é uma doença, a ansiedade, uma perturbação da ansiedade, sim. Não é? Portanto, sim, respondendo à sua pergunta diretamente, não são a mesma coisa, stress e ansiedade, espero que tenha ficado claro. Penso que ficou. Gostava só de aproveitar para lhe perguntar desde já que fatores é que podem desencadear então uma ansiedade patológica? Uma perturbação da ansiedade. Uma perturbação da ansiedade, Uma perturbação da ansiedade. Depende, voltamos sempre àquela velha máxima da interação entre o que é hereditário, genético, enfim, temperamental também, e o que é adquirido. E o que nós sabemos, não sabe onde é que acaba um começa ao outro, mas sabemos que é uma interação dos dois, ou seja, eu posso já ter um temperamento um bocadinho mais ansioso. Não fui eu que escolhi os meus genes, não é? Não andei a escolher os genes que eu queria, os que eu não queria, portanto, posso já ter um temperamento um bocadinho ansioso. Não quer dizer que eu vá ter uma perturbação de ansiedade, pois depende também do contexto em que eu cresci, fui educada, acontecimentos de vida significativos que muitas vezes nos levam a adquirir determinado tipo também de ideias acerca de nós, daquilo que nos rodeia, do mundo dos outros, não é? Os outros como perigosos. Por exemplo, se eu fui vítima de bullying, vamos imaginar, não é? Se eu já tiver um temperamento um bocadinho mais inibido, um bocadinho mais ansioso, não sou capaz de lidar tão bem com um comentário que me fazem, que pode nem ser ainda um comentário muito grave ou uma situação que precise de muita intervenção, não é? Em termos da escola. Mas eu já não consigo lidar muito bem com isso. Se isso continuar, pode ser o fator desencadeador. Podem ser muitos, na verdade. Há tantos fatores que podem levar a várias perturbações de ansiedade, não é? Estamos a pegar aqui como se houvesse uma perturbação de ansiedade. Não há várias, não é? A perturbação de ansiedade generalizada é uma, as fobias específicas é outra, a perturbação de ansiedade social, que é a mais prevalente, é outra, enfim, algumas que já saíram da família das perturbações de ansiedade. O stress pós-traumático antigamente era considerado uma perturbação de ansiedade, agora tem uma classificação à parte. A perturbação obsessiva-compulsiva aconteceu-lhe a mesma coisa, mas há uma série de perturbações de ansiedade que podem ter desencadeantes também muito específicos, porque encaixam naquela vulnerabilidade em particular, não é? Portanto, vamos imaginar... Se calhar, vamos pensar que eu tenho esse temperamento ansioso e que na escola já foi um bocadinho difícil, tenho dificuldades a adaptar-me. O temperamento ansioso também, eu não escolhi, mas veio de algum lado. Portanto, provavelmente um dos meus pais também tem um temperamento ansioso. Portanto, também vai ser um bocadinho mais sobreprotetor, por exemplo, não é? Vai mostrar que aquilo é perigoso, cuidado com o outro. E o que é que as pessoas vão achar se fores vestida assim? Não vais assim, não vais dizer essas coisas, o que é que as pessoas vão pensar? E isto tudo me vai ajudando a construir, não é? Enquanto pessoa, e me faz desenvolver ideias acerca de mim, dos outros, do mundo, que depois, quando eu tiver que lidar com uma situação efetivamente difícil, pelo menos para mim, eu posso percepcionar-me como não sendo capaz de lidar com ela, não é? E a ansiedade vai subindo, porque também tem muito a ver com isto. A ansiedade, não, como eu costumo dizer, não cai do céu aos trambolhões, não é? E é sempre a parte física, toda a gente fala da parte física, não é? Sinto o coração a bater muito depressa, estou a tremer, estou a transpirar, mas a ansiedade de repente não caiu sobre nós, não é? Há uma percepção de alguma coisa como perigoso, e essa percepção é que depois leva a que o corpo reaja, não é? Reações físicas. Como se houvesse um perigo. Se há ou se não há, é irrelevante. A partir do momento em que eu acho que há, as reações estão lá, não é? Da ansiedade. Pedro Morgado,
Qual é que foi o paciente mais novo que já passou pelas suas consultas de psiquiatria com perturbação da ansiedade? Ora bem, eu sou psiquiatra de adultos, portanto, os pacientes mais jovens que eu recebo têm 18 anos. Eu penso que a sua pergunta... Mas também pode haver crianças, não é? É isso. Eu penso que a sua pergunta tem como objetivo compreendermos, afinal, em que idade é que se podem estabelecer este tipo de doenças. As perturbações ansiosas são, dentro do conjunto das perturbações psiquiátricas e psicológicas, doenças que podem surgir em todas as fases da vida. Portanto, desde a infância até à idade avançada, nós podemos ter o início de um quadro de uma perturbação ansiosa, de maneira que é muito comum crianças até em idade pré-escolar poderem desenvolver sintomas ansiosos que são já sintomas de uma perturbação que está a ser estabelecida. O que é que vai mudando? A apresentação dos sintomas está muito relacionada com o nível de desenvolvimento em que estas crianças estão, em que os adolescentes estão, em que os jovens adultos estão ou em que as pessoas de idade avançada estão. Portanto, há aqui uma relação que é muito próxima daquilo que é a expressão da doença e a fase do desenvolvimento em que nós estamos, mas, de facto, em todas as idades pode surgir uma perturbação da ansiedade e ela pode estruturar-se e ser necessária uma intervenção terapêutica que depois, naturalmente, é ajustada à idade da pessoa em questão. A minha pergunta tinha uma segunda leitura que tinha a ver com o facto de perceber se há aqui uma evolução do ponto de vista social na antecipação de procura de ajuda do que haveria eventualmente há uns anos mais atrás, e isso já poderemos depois aqui confirmar no caso específico da Marta. Mas há hoje em dia uma consciência maior de procurar ajuda quando se percebe que há ali uns sintomas que não são normais. Sem dúvida que sim. Eu penso que há dois fenómenos que estão a acontecer em simultâneo. Um deles é, a evidência parece-nos demonstrar que a prevalência das perturbações ansiosas está a aumentar nas nossas sociedades e, portanto, nós temos mais pessoas diagnosticadas em 2023 do que tínhamos em 2000 ou nos anos 90 do século passado. Portanto, isto é muito claro. Provavelmente estão cumulativamente dois efeitos a explicar este aumento do diagnóstico. Um efeito é o do aumento do número de pessoas que estão doentes, e isso está relacionado com muitos dos fatores que foram aqui referenciados e que são fatores que têm a ver com a forma como a própria sociedade se organiza, os medos que a própria sociedade tem vindo a instigar ao longo dos últimos anos. Gosto sempre de dar este exemplo. Eu estudei em Bragança, eu ia sozinho para a escola primária desde a primeira classe e não creio que os meus pais fossem negligentes. Hoje em dia isto é impensável, mesmo em cidades onde é muito seguro fazê-lo e nós também não julgamos os pais que levam as crianças à escola. Mas isto tem a ver com a tal percepção dos riscos que a sociedade hoje tem e dos medos em que a sociedade vive. E também com alguns aspectos relacionados com a aceleração dos modos de vida. Nós hoje deixamos de ter tempo para digerir a informação que nos chega, porque está sempre a chegar nova informação e normalmente é sempre a informação negativa que é privilegiada e, portanto, estamos sempre a magnificar aquilo que são os riscos que existem na sociedade e, como foi aqui muito bem explicado, a questão não são os riscos que existem, é a interpretação que cada pessoa faz dos riscos. E, portanto, numa sociedade onde nós estamos sempre a receber estímulos que nos assustam, nós estamos em maior risco de criar uma percepção de medo, uma percepção de perigo que é maior do que o perigo que realmente existe. Por outro lado, é muito claro também que nós temos hoje muito mais conhecimento acerca das doenças mentais. Nós temos hoje pessoas que estão muito mais atentas àquilo que são os sinais de sofrimento e àquilo que podem ser sinais de sofrimento patológico que requerem a intervenção de um profissional, e essa, por exemplo, também foi uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe. A pandemia teve muitas coisas nefastas, mas uma das coisas que correram bem na pandemia, na minha perspectiva, é que nós passámos a falar mais de saúde mental do que nunca. E isso faz com que as pessoas hoje, os pais hoje estão mais atentos aos sinais que os filhos apresentam, os próprios jovens estão mais atentos àquilo que são os sinais da sua saúde e da sua falta de saúde mental. Eu tenho contactado com muitas escolas que me dizem, os respectivos diretores, que são os próprios jovens que querem inscrever nos planos escolares as questões da saúde mental como temas prioritários para serem trabalhados neste domínio e, portanto, tudo isto são sinais de que, de facto, a sociedade está hoje muito mais atenta e que a maioria das pessoas vão mais cedo procurar ajuda. Dito isto, e só para concluir, penso que há um longo caminho a fazer, porque ainda temos muitas pessoas
que estão doentes e que não procuram ajuda tão cedo quanto seria necessário. Portanto, claro, apesar de assinalarmos isto, há um longo caminho a percorrer. Ainda a percorrer. Marta, no seu caso pessoal, com que idade é que decidiu procurar ajuda especializada nessa temática? E pergunto-lhe se isso foi antes ou depois da tentativa de suicídio. Foi muito antes. Sim. Foi muito antes. Mas se me permitem, em jeito de antecipação à sua resposta, à sua pergunta. Existem muitíssimas crianças suscetíveis a problemas, a perturbações de ansiedade e todo o outro espectro de doenças mentais. E isto é muito importante ser dito e quantificado até. A Organização Mundial de Saúde diz-nos desde 2015 que 50% dos problemas de saúde mental dos adultos instalaram-se até aos 14 anos. E mais 25% instalaram-se até aos 24 anos. Isto quer dizer que só 25% dos adultos que têm problemas de saúde mental é que os desenvolveram após os 24 anos. Portanto, eu diria que no momento em que nós começarmos a ser efetivamente preventivos e dermos às nossas crianças e aos nossos jovens ferramentas de gestão emocional, literacia em saúde, conhecimento, autoconhecimento, a conversa muda e o timing da ação muda e os adultos serão seguramente pessoas com menos problemas de saúde mental. E consegue identificar causas para se desenvolver essas patologias? Em criança? Em criança. Bem, como os meus colegas já frisaram, as doenças mentais são multifatoriais e se há coisa que eu aprendi na pele é que não existe uma régua e esquadro aplicável, nem um formulário. Dentro das semelhanças que as doenças mentais e que os seus sintomas e consequências têm, que são muito grandes, também existem muitas diferenças. Mas à partida podemos dizer, por exemplo, as questões socioeconómicas são preponderantes? Repare, eu porventura serei um mau exemplo para falar sobre o impacto das condições socioeconómicas na saúde mental. Aliás, eu costumo dizer que, porque há aqui um outro problema que nós ainda não falámos, que é porventura o maior problema em torno destas questões, que é o estigma. Claro, já lá vamos. Era a pergunta seguinte. Mas já lá vamos. Mas eu costumo dizer que eu sou o exemplo acabado do está tudo bem. Como é que ela teve ou tem problemas de saúde mental? Como é que ela tinha ideação suicida? Como é que ela se tentou suicidar? Ela tinha uma vida perfeita. Não tinha problemas financeiros, enfim. Nós temos sempre problemas. Não correspondia àquele quadro. A verdade é essa. Genericamente se pensa. Nós julgamos muito os livros pela capa, mas depois quando os abrimos, todos nós temos problemas. Tal como a ansiedade é normal, o stress é normal, faz parte da condição humana, os problemas também fazem, não é? Fazem parte de viver. Viver é uma coisa complexa. Portanto, eu acho que há muitas causas. No meu caso, eu consigo identificar hoje, naturalmente, enquanto crescia, não conseguia sequer diagnosticar-me, autodiagnosticar-me. Eu procurei ajuda especializada a primeira vez, junto a um psiquiatra, quando tinha 24 anos. Quando saí da faculdade, quando comecei a trabalhar, e há aqui um acentuar da minha depressão e também da minha ansiedade, o que faz todo o sentido, não é? Apesar de tudo, quando estamos na faculdade, quando somos estudantes, temos uma exposição a fatores de stress menores, que aumentam exponencialmente quando entramos no mercado de trabalho e temos outro tipo de exigências. E se o problema já vem de trás, essa maior exposição ao stress e a novas exigências, obviamente vai agravar o problema. E procurou logo um psiquiatra porquê? Porquê é que não foi ao psicólogo, por exemplo? Bem, eu tenho aqui à frente um psiquiatra e uma psicóloga, portanto... Porquê é que optou pelo psiquiatra? Porquê é que eu optei por um psiquiatra? Tem uma carga ainda mais imagino que há 20 negativa, anos, não é? Há 20 anos, toda esta conversa era ainda mais estigmatizada, sigilosa, plena de preconceitos. Por nenhuma razão em particular, senão o facto de ter uma pessoa conhecida, próxima, que já frequentava aquele consultório, já fazia terapia com aquele psiquiatra. Portanto, a minha lógica foi a referência. Não foi a especialidade, não foi ser um psicólogo ou ser um psiquiatra. Confesso que nesta matéria, e aproveito já a deixa para vincar,
que a terapia é absolutamente essencial para resolver qualquer problema de saúde mental, ansiedade incluída. Aqui acho que é uma questão de química. Não é tanto ser um psicólogo, ser um psiquiatra, é funcionar, é uma relação de enorme proximidade e funcionar ou não para nós. Esse primeiro psiquiatra que me consultou é uma pessoa que eu considero de reputação intocável a nível profissional, mas comigo não funcionou. Portanto, foi uma relação curta, mas tenho a certeza que está a fazer maravilhas até hoje por outras pessoas. Outros pacientes. Antes de ouvirmos o psiquiatra e a psicóloga, queria só aproveitar precisamente para lhe perguntar isso, se ao longo do seu percurso se sentiu estigma e especificamente gostava de lhe perguntar durante a fase em que foi deputada. Como é que se olha para uma deputada que publicamente assume que tem esses problemas de saúde? Não se olha porque, enquanto deputada, nunca os assumi. Claro. Acho que é o momento indicado para fazermos aqui uma distinção importante entre o autoestigma e o estigma. Porque nós, quando falamos em estigma como uma coisa má, que é, pensamos sempre em pessoas fora de nós, ou terceiros. E o autoestigma tem um impacto muitíssimo grande nesta conversa. E o facto de eu, enquanto deputada, antes de ser deputada, depois ainda de deixar de ser deputada, ter vivido em segredo os meus problemas de saúde mental, tem a ver com isso, com autoestigma, com a percepção de que o mundo não olharia com meus olhos, lá está, que seria, não é, a senhora deputada da nação. Tentou suicidar-se, é depressiva e tem ansiedade generalizada, valham-nos os céus, não é? Portanto, eu tinha essa noção, mas também tinha este meu próprio preconceito, nasce de mim. E só no momento em que eu consigo lidar com o meu autoestigma e pô-lo de parte, é que consigo enfrentar o estigma dos outros e combatê-lo. Muito bem. Maria do Céu Salvador, psiquiatra ou psicóloga, para quem sentir esses sintomas e sentir que precisa de ajuda especializada? Quem é que deve procurar? Depende. Depende, essa é uma pergunta um bocadinho tricky. Depende, porque na verdade, como disse a Marta e bem, o que está indicado em termos das guidelines para lidar com perturbações de ansiedade é psicoterapia, primeira linha, psicoterapia com acompanhamento psiquiátrico, dependendo também da gravidade da perturbação. Portanto, uma coisa é psicoterapia, outra coisa é quem a faz. Há psiquiatras a fazer psicoterapia. Portanto, quando pergunta psiquiatras ou psicólogo, eu pergunto-lhe a fazer o quê? Não é? Porque se for só para medicar, dependendo da gravidade, pode não ser necessário ir ao psiquiatra. Se for muito grave, já se justifica, e aliás as guidelines também dizem isso. Se for para fazer psicoterapia, não interessa. Se tiver um psiquiatra que faça psicoterapia, um psicólogo que faça psicoterapia, desde que seja uma psicoterapia com... portanto, empiricamente validada, porque há muitos tipos também de psicoterapia, nem todas são empiricamente validadas, tanto faz a quem recorre. Mas, Pedro Morgado, a resposta a esse tipo de patologia tem que ser sempre uma resposta multidisciplinar? Idealmente, mas depende, e eu aqui subscrevo aquilo que foi dito, depende muito da gravidade do quadro que nós estamos a falar. Portanto, quando nós temos quadros ligeiros ou moderados, com um baixo impacto na vida da pessoa, a Organização Mundial de Saúde até preconiza intervenções psicoterapêuticas que nós chamamos de baixa intensidade, ou seja, que são os grupos de autoajuda, que são psicoterapias de grupo. Portanto, são estratégias que até podem a biblioterapia, são estratégias que até podem nem necessitar desta relação muito particular que nós estabelecemos no contexto de uma psicoterapia entre o profissional e o paciente. Por outro lado, quando a gravidade começa a aumentar, aquilo que também está definido é que nós podemos ter ou um tratamento apenas psicoterapêutico ou um tratamento psicofarmacológico, sendo que, e eu queria queria reforçar uma das coisas que foi aqui ditas, sendo que nós estamos sempre a falar de criar uma relação terapêutica com a pessoa que recorre a nós. Eu não penso que seja possível uma pessoa tratar uma perturbação ansiosa só com medicação, ou seja, nem conheço essa forma de fazer psiquiatria. A psiquiatria implica
não só a utilização de fármacos, mas também o estabelecimento de uma relação terapêutica com a pessoa que recorre a nós. E, portanto, às vezes há esta ideia na sociedade de que vai-se ao psiquiatra para levar um medicamento e vai-se ao psicólogo mágico, para fazer psicoterapia. E, de facto, isto não é uma ideia que eu subscrevo todo, porque não é possível prescrever um medicamento sem criar uma relação. Respondendo diretamente à sua pergunta, o que eu diria é o seguinte: quem está a passar por uma situação difícil deve procurar ajuda. Independentemente de ser o psiquiatra ou o psicólogo, a porta de entrada, e qualquer uma das entradas é boa, até o médico de família, que é em Portugal o profissional de saúde que mais diagnostica e trata doenças mentais, é a porta de entrada adequada para a maioria das pessoas. E, portanto, o que importa é abrir a porta, digamos assim. Exatamente. E falar com alguém sobre isto. Até pode ser o enfermeiro de família. É a porta de entrada. E depois o profissional de saúde com quem a pessoa falou há de encaminhar da forma certa e correta. Eu posso dizer, eu não consigo fazer prática clínica sem trabalhar em conjunto com psicólogos, com enfermeiros, com terapeutas ocupacionais. Grande parte das pessoas que me procuram a seguir são encaminhadas para uma consulta de psicologia onde fazem uma psicoterapia adequada àquilo que é a sua circunstância. Portanto, o que importa é abrir a porta. Depois de estar no sistema, seguramente se vai encontrar aquilo que funciona melhor para cada pessoa. E eu, se me permite, havia só aqui um ponto que eu não queria deixar cair, porque nós ouvimos a história e a perspectiva da Marta, que nos trouxe aqui elementos importantíssimos e nos demonstra uma coisa muito importante, é que a doença mental toca a todos, ou seja, independentemente da vida que as pessoas têm, independentemente até, e eu subscrevo tudo aquilo que a Marta disse no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias e de competências emocionais nas nossas crianças e jovens, mesmo se nós conseguirmos ter o modelo perfeito de educação e perfeito de sociedade, nós vamos continuar a ter pessoas que adoecem e que têm perturbações mentais. Porque a doença, de facto, é muito democrática. Mas também é verdade, e isto tem que ser sublinhado, que as pessoas que têm piores condições de vida, as pessoas que têm mais dificuldades económicas, as pessoas que trabalham mais horas, as pessoas que trabalham por turnos, as pessoas que recebem menos dinheiro e que têm que fazer mais contas quando chega ao fim do mês, têm muito mais problemas de saúde mental e, inclusivamente, as pessoas que estão desempregadas ou reformadas, porque estão mais desocupadas, em regra, também têm mais problemas de saúde mental. E isto é uma mensagem que é muito importante, porque nós podemos falar muito sobre o que fazer depois das pessoas adoecerem. Mas a Marta colocou bem o foco. Temos que trabalhar sobretudo na prevenção e em evitar que as pessoas adoeçam. E para isso temos que ter a saúde mental em todas as políticas e não apenas no Ministério da Saúde, digamos assim. Ele tem que estar, né, no Ministério da Educação, do Trabalho, da Segurança Social. Tem que ser transversal a todas as políticas. E podemos, no caso específico dos tratamentos psiquiátricos, podemos falar em taxas de sucesso? Ou isso é um conceito que deve ficar à margem? Claro que sim. Dentro da medicina, e também é importante dizermos isto com desassombro, dentro da medicina, a psiquiatria é das especialidades que tem maior sucesso terapêutico. É muito importante que isto também é um mito que anda à volta da psiquiatria e da psicologia, e é um mito perfeitamente infundado. Portanto, nós temos, quando as pessoas recorrem atempadamente e quando conseguimos perceber o que é que funciona para aquela pessoa, porque é muito diferente de pessoa para pessoa, mesmo dentro das psicoterapias, nós temos psicoterapias que funcionam na pessoa A, não funcionam na pessoa B, nas medicações a mesma coisa. Não há modelos estanques. Não há modelos estanques. A taxa de sucesso é muito grande. Nós vimos aqui uma situação de uma perturbação de pânico na nossa reportagem. De todas as pessoas que recorrem a um tratamento para a perturbação de pânico, que idealmente conjuga medicação e psicoterapia, nós temos que todas melhoram. Nem que não seja, mesmo naqueles quadros muito graves, aprendem a lidar com os sintomas e a viver mais tranquilas com os sintomas. Portanto, todas as pessoas têm um potencial de melhoria. 1/3 das pessoas fica sem qualquer sintoma, sem qualquer necessidade de tratamento para toda a sua vida. O outro 1/3 de pessoas fica muito bem e pode ter uma recorrência da doença. E o outro 1/3 das pessoas também fica bem, mas fica com alguns sintomas que vai ter que aprender a gerir e que vai conseguir controlar, sobretudo com a psicoterapia, vai ganhar
capacidade de controlar os sintomas quando eles aparecem. Portanto, estamos a falar de taxas de sucesso que são muito significativas. O que nos preocupa é não intervir, é não tratar. Porque quando nós não tratamos uma perturbação da ansiedade, que dentro da medicina e se calhar na psicologia também, sempre foram doenças vistas como doenças mais ligeiras, não tão graves como quando nós pensamos, por exemplo, numa perturbação psicótica ou numa doença bipolar. O problema é quando nós não tratamos estas doenças, mesmo que ligeiras, nós estamos a ter mais risco de desenvolver quadros depressivos, estamos a ter mais risco de desenvolver quadros de adições, estamos a ter mais risco de desenvolver doenças psicossomáticas com todas as consequências negativas que daí advêm, incluindo o risco de suicídio. E, portanto, temos que intervir e as notícias são muito boas do ponto de vista do sucesso. O que importa, mais uma vez, é começar o tratamento, seguir o tratamento e os resultados seguramente aparecerão. No caso da psicoterapia, não é só a pessoa com a perturbação que tem que se envolver no tratamento. Qual é que é o papel que cabe à família e também ao resto da sociedade? Aquilo que eles quiserem desempenhar e estiverem dispostos a desempenhar. Mas idealmente... Idealmente devia ser um trabalho... Não mais é? alargado. Mais alargado. Porque... tanto a família, portanto, a própria pessoa, a família e a sociedade são fatores de manutenção das dificuldades que a pessoa traz à consulta. Portanto, nós não podemos esquecer que aquilo de que ela se vem queixar é muitas vezes reforçado, mantido por quem está à volta, pela própria sociedade, não é? Há muitas coisas, por exemplo, ser muito bom aluno, ok? Altamente reforçado, certo? E eu não estou a dizer nada contra os bons alunos, pelo contrário, não é? Até porque eu também fui uma, portanto, tinha que estar a dizer mal de mim própria. Também podia ser, não havia problema nenhum. Mas nós percebemos porque é que cada vez mais as crianças e os adolescentes querem ser bons alunos. Isso é amplamente reforçado pela sociedade, pela escola, pelos pais, pelos pares, não é? Se depois vêm à consulta, vamos imaginar, quem diz uma criança ou um adolescente pode dizer um aluno universitário. Vem à consulta e vem-se queixar de ansiedade aos testes, aos exames, ansiedade de desempenho, ansiedade social, que eu depois queria fazer, se me permitir, só acrescentar aqui uma informaçõezinha relativamente a esta questão. Portanto, vem à consulta queixar-se disso e o que gostavam, idealmente, mas que não é possível, é tiro-me daqui a ansiedade, mas eu quero continuar a funcionar da mesma maneira. Não é possível. Não é possível. Mas quando começar a querer funcionar de maneira diferente, não quer dizer que vá ser menos bom aluno, mas as pessoas à volta podem achar que isso é um risco. Então, mas agora o quê? Então, não estás a estudar? Não te estou a ver a estudar, mas tu antes estudavas mais. Se calhar antes estudava mais, mas não sei se as notas diminuíram, não é? Se calhar as notas mantêm-se, não há problema, está a lidar com isso de outra maneira. Portanto, se estivermos a trabalhar com a família mais alargada, com os pais, com os resultados são diferentes, poderão ser significativamente diferentes. O que eu queria só acrescentar, a propósito até do que a Marta também levantou, do estigma, do autoestigma e de que as perturbações de ansiedade são todas, portanto, elas são comórbidas, ou seja, a probabilidade de haver mais do que uma ao mesmo tempo é muito grande, a probabilidade de virem acompanhadas de depressão é enorme, e o contrário também é verdade, portanto, a probabilidade da depressão vir acompanhada de perturbações de ansiedade é enorme. E o procurar ajuda é diferente, ou melhor, o tempo que leva desde o início dos sintomas até à procura de ajuda é diferente de perturbação de ansiedade para perturbação de ansiedade. Por exemplo, aquela menina que apareceu, aquela senhora, aquela jovem que apareceu na reportagem, não é? Que teria ataques de pânico. São os maiores, são os que mais rapidamente procuram ajuda, quanto mais não seja na urgência, porque acham que estão a morrer. E, portanto, vão à urgência porque acham que estão a morrer. E, a partir daí, então, pode-se abrir a porta e são encaminhados para uma consulta externa de psiquiatria ou para a psicologia, ou o que seja. Mas, por exemplo, a perturbação da ansiedade social, que antes chamava fobia social, não é? E pegando também numa coisa que disse logo no início do programa, que são perturbações silenciosas, esta é a mais silenciosa. Porque é um medo da avaliação negativa dos outros, portanto, aquilo que as pessoas querem é passar despercebidas, não vão falar das suas dificuldades, desde crianças, adolescentes até adultos, começa na adolescência, normalmente, pode começar até antes, tem um curso crónico, portanto, aquilo que a Marta estava a dizer e que a OMS diz, não é? Que de mais de 50% das perturbações, todas as de ansiedade,
incluídas. Começa na infância ou na adolescência e, curiosamente, ou não, porque faz sentido até, o tempo na perturbação da ansiedade social, que é a mais silenciosa de todas, o tempo que decorre entre os primeiros sintomas e a procura de ajuda são mais ou menos 16 anos. Ou seja, eu posso ter o início, não é, das dificuldades aos 13, aos 15, não é? E vou procurar ajuda aos 30, não é? Com algo que já tem 15 anos, 16, 20, estamos a falar da média, não é? Para a média ser 16, há alguém que vai logo e alguém que vai 25 anos depois. E nunca também, não é? pode acontecer. Nunca. Pois, a propósito do nunca, desculpe só, a procura de ajuda é baixíssima. A procura de ajuda de todas as perturbações, as de ansiedade também, é muito baixa e anda entre os 25% e os 37,5%. Isso pode ter a ver com as condições socioeconómicas. Eu ponho, por exemplo, no papel de quem tiver a ouvir este debate e com certeza achar correto procurar quer o psicólogo, quer o psiquiatra, mas para fazer isso é preciso dinheiro, porque o Serviço Nacional de Saúde e regional também não tem uma capacidade infinita, não é, de acolher esses pacientes. Pois não. Como é que uma pessoa em casa que tenha um filho ou que tenha alguém conhecido ou o próprio que sinta que precisa de ajuda, como é que deve fazer se não tiver dinheiro? Boa pergunta. Não sei se tenho resposta para si. Primeiro vai ao serviço público. Por serviço público, portanto, estes serviços existem no serviço público, não é? O serviço público tem serviços de psiquiatria, tem psicólogos nos centros de saúde, nos hospitais, como É uma diz, lista de espera. Tem uma lista. Enfim. A questão, eu acho que nem é só a lista de espera. O problema maior daquilo que eu tenho assistido não é a lista de espera ser muito grande. Também é que, como depois tem que estar constantemente a ver primeiras consultas, portanto, numa semana vão ver várias primeiras consultas, mas não deram o mesmo número de altas. Portanto, o que é que acontece? Quando quiserem marcar essas pessoas outra vez, a agenda está cheia. E, portanto, uma psicoterapia, por exemplo, que é uma coisa que devia ser com regularidade semanal ou quinzenal, dependendo dos casos, obviamente. E durante muito tempo. E durante uma série de tempo, durante alguns meses pelo menos, dependendo daquilo que estamos a falar, não é? Mas vamos imaginar que há alguns meses não vai ter esta periodicidade. Portanto, vamos imaginar marcada a consulta de mês a mês ou 2 em 2 meses. E isto não é um problema dos profissionais, atenção, quero deixar isso claro. São profissionais, é um problema do sistema. É um problema sistémico. É um problema do sistema. Portanto, o que é que acontece? Quem tem dinheiro, como diz, vai ao privado. Claro. E vai ao privado já muito informado de eu sei que eu estava não sei aonde, eu estava a ser ou o meu filho, ou a minha filha, ou eu, estávamos a ser acompanhados, as consultas não tinham a regularidade que eu sei que deviam ter e, portanto, procurei ajuda fora. Quem não tem hipótese é mais complicado. Às vezes há respostas a nível das freguesias ou de algumas associações, câmaras municipais, sim, câmaras municipais, que também têm projetos desse género, IPSS, que dão uma resposta um bocadinho mais em conta, não é? Portanto, também é preciso saber, às vezes, o que é que a comunidade mais perto, não é? Tem disponível. Respostas é que existem. Sim. Deixe-me só, eu já lhe passo a palavra, mas queria só aproveitar para fazer aqui uma pequena provocação à Marta, até atendendo ao seu passado como deputada. De facto, a questão da saúde mental não dá votos, não é uma prioridade dos decisores políticos. Bem, não sei o que é que nasceu primeiro, se a galinha se o ovo, para responder à sua pergunta. De facto, não dá votos porque nós, que somos uma sociedade que ainda lida muito com o estigma em relação à doença mental, também não exigimos dos nossos representantes que tomem a saúde mental como uma prioridade. E vamos ter de fazer isso. Mas também não é menos verdade, volto na galinha e ao ovo, que a resposta é inexistente. E eu sou absolutamente insuspeita para falar sobre a resposta política à questão da saúde mental. Neste momento o Governo pertence ao meu partido, mas isso não tem a ver com partido. E sou absolutamente partidária nesta matéria. Repare, o tempo médio de espera para uma primeira consulta no Sistema Nacional de Saúde, uma consulta de psiquiatria, consoante a sinalização de gravidade, pode ir dos 3 meses aos 4 anos. Eu pergunto sempre que falo sobre este intervalo temporal, o que é que terá acontecido a uma pessoa que lide com uma saúde mental de gravidade e cuja gravidade pode vir a aumentar ao fim de 4 anos. Pode não estar cá sequer para ter uma consulta. 60% das pessoas não recebe tratamento. É mundial e aplica-se a Portugal também. Não recebe tratamento. Porquê? Há estigma, há pessoas que de facto não procuram ou procuram tardiamente.
Mas atualmente, ao ano 23 deste século, o problema não será tanto esse. O problema são as respostas. E em Portugal, nós tínhamos até há muito pouco tempo, agora a reorganização das unidades locais de saúde, a coisa parece que vai melhorar um bocadinho, mas tínhamos 299 psicólogos nos cuidados de saúde primários. Os psiquiatras representam 3% da comunidade médica em Portugal. Mas o que falta mais são mais recursos humanos ou faltam outras coisas? Faltam muitas coisas, mas faltam recursos humanos, claramente. É um recurso muito finito. E a verdade é esta, nós estamos a viver condições económicas difíceis neste momento, mas ciclicamente as vivemos. Portugal não é um país rico, a capacidade financeira de cada família para lidar com este problema não é grande e às vezes é nenhuma. E a pergunta que estava a fazer tem uma resposta dramática, porque se nós tivermos, vamos pensar nos pais que têm um adolescente com ideação suicida num estado, enfim, que provavelmente os assustará, e que não tenham hipótese de consultar um psiquiatra ou um psicólogo privado e que levem o adolescente a umas urgências hospitalares. Pode dar-se o caso, nem nas urgências hospitalares, haver capacidade de resposta. Portanto, a questão financeira aqui, infelizmente, e é como em tudo na vida, é uma determinante de saúde, é a diferença entre a saúde e a doença, ou entre a doença e a saúde, e às vezes entre coisas piores. Portanto, nós temos que fazer todos contas à vida, perceber que somos muitos mesmo a ter problemas de saúde mental, ou que já tiveram, e ainda outros tantos que terão, e perceber que, no caso de Portugal, onde nós temos um sistema de saúde que é organizado, ou é estruturado, fundamentado sobre um sistema nacional de saúde, que precisamos que a saúde mental seja considerada como uma prioridade. E temos que exigir isso dos nossos representantes. Claro que isto é um processo, não é? Não resolve o problema daqueles pais e da filha adolescente que lida com este problema. Eu posso dar exemplos de pessoas que me fazem essa pergunta, confrontando-me com as respostas que obtêm. Há pouco tempo, um rapaz que tem aproximadamente 30 anos e que tem uma depressão profunda e que já fez várias tentativas de suicídio, foi às urgências de um hospital na área metropolitana de Lisboa porque sentia-se nas lonas, precisava de ser atendido por um psiquiatra, por alguém. Eu acho que o desespero é tanto que as pessoas precisam de ser atendidas por alguém, e a resposta foi: a não ser que entre aqui com uma tentativa de suicídio, nós não temos capacidade de responder. Portanto, isso é dramático. É dramático, e aquela pessoa não tem, porque, e nada contra os meus colegas de painel, porque desenvolvem a sua atividade profissional e devem ser remunerados pela atividade profissional que exercem, absolutamente nada contra isso. Agora, nós temos que olhar para os fundamentos da nossa sociedade, não é? E o que é que exigimos a quem? Porque mesmo que a resposta privada seja muito robusta, o problema não está do lado da oferta, está do lado da procura, não é? A procura não tem essa capacidade. Pedro, sei que queria também dizer alguma coisa acerca do que Sim, porque acho que era importante respondermos à pergunta: o que é que devem fazer as pessoas que estão em casa e que precisam de ajuda? E antes de responder a essa pergunta que eu vou fazer, há duas ou três considerações que eu penso também são muito importantes. A primeira é que estamos aqui todos de acordo que há um subinvestimento na saúde mental em Portugal e que isso corresponde à exata medida da importância que os cidadãos dão a esta matéria. Portanto, os cidadãos ainda não são suficientemente exigentes com os deputados, com o governo, com as diferentes estruturas, com as autarquias, para que a saúde mental seja uma prioridade. E, portanto, nós precisamos que toda a sociedade se junte a esta causa e que, tal como nós todos ficamos chocados, e bem, quando uma pessoa está numa lista de espera para uma doença oncológica, nós também temos que estar todos chocados porque não estamos a responder com a brevidade que seria necessária para as situações de doença mental. Em segundo lugar, eu gostava também de dizer que está a ser feito um esforço para mudar o modelo de prestação de cuidados, porque o modelo de prestação de cuidados que existe não vai conseguir responder a todas as necessidades e, portanto, nós precisamos de sair de um modelo em que cada profissional trabalha muito isolado no seu consultório, no seu gabinete, com os pacientes, e os pacientes andam a circular do enfermeiro para o psiquiatra, para o psicólogo, para o terapeuta ocupacional, para um modelo de equipas multidisciplinares. Nós temos, com o investimento que o PRR viabilizou, a constituição de 40 equipas multidisciplinares comunitárias de saúde mental,
para aproximar os cuidados na doença mental grave e para fazer esta mudança do modelo e da organização dos serviços. Mas, de facto, as pessoas estão doentes hoje e aquilo que vão ser resultados que vão acontecer mais tarde não respondem às necessidades que as pessoas têm hoje. E gostava também de destacar, os episódios que foram aqui referidos têm que ser disfunções pontuais do problema, porque nós em Portugal temos uma rede de urgências de psiquiatria e de pedopsiquiatria que está perfeitamente estabelecida, que funciona 365 dias por ano e que não fecha a porta a ninguém. E, portanto, eu isto queria deixar aqui muito claro, não há nenhuma pessoa, a não ser que haja uma disfunção que tem a ver com aquele profissional, obviamente, mas não há nenhuma pessoa que, perante um episódio de tentativa de suicídio, que é isso que estamos aqui a falar... Não era uma tentativa de que suicídio, possa, ou perante uma situação de ideação suicida, não há nenhuma pessoa que fique sem atendimento no SNS português. Isso eu posso garantir porque... A questão depois é as consultas subsequentes. Claro. E o tempo de espera para os critérios são muito claros. Bem, há pelo menos uma pessoa que ficou. Mas é o que eu estava a dizer, tem que ser uma disfunção pontual do sistema, porque nós temos urgências de norte a sul do país, temos também nas regiões autónomas, urgências que funcionam todos os dias e que, na saúde mental, como nas outras áreas, seguem critérios de referenciação. Portanto, o que é que uma pessoa que está em casa, e isto é o que importa, deve fazer? Se está a experienciar uma situação de sofrimento, deve ligar para o SNS 24, onde há também uma linha de apoio psicológico que vai prestar uma primeira abordagem e uma primeira informação para esta situação. Em alternativa, a pessoa pode recorrer ao seu médico de família ou a quem o substitua na USF ou no centro de saúde. O médico de família avalia a situação e pode referenciar para uma observação por um psiquiatra. Especializado. E eu posso dar aqui esta garantia porque é assim que funciona o serviço. Não há ninguém que seja referenciado para uma observação por um psiquiatra que possa ou deva ser impedido de ter essa observação. Se aconteceu, não pode acontecer, estou completamente de acordo com aquilo que foi dito, mas a forma de referenciação é esta e funciona. Está padronizado. Há um terceiro nível, já agora, que se me permite, que é, e as pessoas que vão diretamente ao serviço de urgência, porque se sentiram mal, vieram os bombeiros ou veio o 112 e foram transferidas para o serviço de urgência. São atendidas por um médico generalista e depois podem também, se tiverem critérios, ser observadas por um psiquiatra no próprio dia. E eu estou a dizer isto porque eu penso que aqui não é onde está o grande problema, não é na resposta urgente, é como já aqui foi dito, na resposta de continuidade. É que, de facto, a pessoa que vai à urgência e que é identificada uma necessidade de uma consulta de psiquiatria ou de psicologia, muitas vezes espera muito tempo para ter essa segunda consulta. E em Portugal, os tempos de resposta média garantida, em Portugal continental, para a psiquiatria estão todos abaixo de 1 ano, mesmo para as situações menos graves, dados dos últimos 6 meses, mas isto esconde o verdadeiro problema que também já aqui foi dito, que é a pessoa vai ter uma primeira consulta passado, dependendo da gravidade, de 2, 4, 6 semanas, 6 meses. Mas a consulta a seguir não acontece com a periodicidade que deveria acontecer. E, portanto, nós precisamos de investir mais, precisamos de mais profissionais de saúde mental. E isto tem que ser obtido com um compromisso político. Não podemos ser nós, os agentes que estamos no terreno, tem que ser a sociedade a exigir este investimento. Sem pessoas não podemos fazer a diferença. Tem a ideia de quantos mais psiquiatras é que seriam necessários em Portugal para dar uma resposta mais efetiva às necessidades? Em Portugal, nós temos, como já aqui foi dito, 3% dos médicos que operam são psiquiatras. A doença psiquiátrica é pelo menos 10% da carga de doença que há no SNS. Pelo menos. E eu estou a fazer as contas bastante por baixo. Mas estou a ser, para não ser acusado de puxar a brasa à minha sardinha. Portanto, acho que continuamos de acordo. Este é um diferencial muito claro. E se nós olharmos não para o número de psiquiatras, mas para o investimento, então o diferencial ainda é maior, porque nós não investimos sequer 3% do SNS na saúde mental. E isto é um problema. Mas dentro da medicina, a psiquiatria continua a não ser apelativa entre as pessoas que optam por essa área profissional? É assim, a psiquiatria é uma especialidade muito apelativa, sendo que as pessoas que acabam por escolher a psiquiatria têm também que ter algumas características pessoais que naturalmente as tornam
mais aptas para o exercício desta especialidade, por contraponto com outras que muitas vezes são mais manualizadas, mais técnicas e que, portanto, requerem outras características de personalidade. Ela é, de facto, uma especialidade de que as pessoas gostam. Agora, a capacidade de formar psiquiatras também é relativamente limitada. E o problema é que nós estamos... mais. E pedopsiquiatras ainda mais. Estamos na expectativa que este ano as coisas possam mudar. Mas o problema é reter os profissionais no SNS, porque há psiquiatras. Agora, muitos deles estão a trabalhar fora do SNS e do Serviço Regional de Saúde, e isso é que é a dificuldade, é como é que nós podemos voltar a atrair estes profissionais para o SNS para garantirmos esta resposta a todas as pessoas. Muito bem, queria só aproveitar para lhe perguntar também, porque penso que não estou errado ao dizer isso, que estudos recentes apontam que a pandemia contribuiu muito para o decréscimo da saúde mental dos portugueses. A sua experiência clínica confirma esses resultados desses estudos? Eu penso que a pandemia teve um impacto negativo na saúde mental de todas as pessoas, porque nos obrigou a mudar de vida, ou de quase todas as pessoas. Mas esse impacto foi muito diferencial. Houve pessoas que ficaram ansiosas durante um período e, se calhar, rapidamente se adaptaram. Houve até, por exemplo, numa área em que eu trabalho muito especificamente, que é da doença obsessiva-compulsiva, pessoas que melhoraram durante a pandemia, porque a sociedade toda, no fundo, fez uma acomodação àquilo que gerava ansiedade nas pessoas que sofriam desta doença. Portanto, nós temos realidades muito distintas. Agora, a pandemia foi uma crise, e como todas as crises, como todas as situações em que a nossa integridade física, psíquica, social está em causa, há um possível impacto negativo na saúde mental. Agora, o que os números também nos têm demonstrado é que a doença mental grave, aquela que requer internamentos, aquela que requer observações urgentes, não se terá alterado assim tanto por via da pandemia. Parece que temos mais carga de doenças ansiosas, mais carga de doenças depressivas, mas não temos mais carga de doenças mentais graves. O que também é muito interessante, porque nos volta a trazer a ideia de que, de facto, como já aqui foi dito, as doenças são uma interação de muitos fatores, e isto que aconteceu à nossa volta, neste período tão longo de tempo, e que foi tão estressante para as pessoas, de facto contribuiu aqui para aumentar e para agravar alguns tipos de doença. Posso só acrescentar aqui uma coisa, claro que sim, desculpe, claro que sim. A propósito do que o Pedro estava a dizer, houve pessoas que melhoraram durante a pandemia, porque aquilo que elas faziam ficou normalizado, não é? Nomeadamente nas perturbações obsessivo-compulsivas. 2, por exemplo, nas perturbações de ansiedade social, porque elas ficaram fora, não é? Isoladas, portanto não têm que estar a contactar, não é? com o meio exterior e com as outras pessoas, que é aquilo que é o trigger, não é? O desencadeador da ansiedade, mas essas todas pioraram depois. Elas estão pior agora, não é? Porque têm que deparam-se com a vida, entretanto, voltou ao normal. Mas os meus sintomas não é? E, portanto, o voltar a trabalhar, o voltar à escola, o voltar ao meio académico, o voltar a fazer tudo aquilo que antes era um problema, mas que eu estive muito bem durante a pandemia, porque estava protegida daquilo que era o meu problema. Mas o contrário também é verdadeiro. Também houve muita gente e muitas crianças e adolescentes para quem o isolamento se tornou um problema. Eu acho que o que a pandemia fez não é numérico nem toma o pulso à intensidade e à gravidade da doença mental. Pôs o tema saúde mental em cima da mesa e tornou-a pública, de discussão pública e constante. Estamos aqui hoje a falar sobre ela. Se aumentou a gravidade, diminuiu, se o estigma mudou, não mudou, se as soluções existem, não existem, aí a pandemia não impactou de uma forma tremenda, mas deu este contributo de estarmos aqui a falar sobre esta questão, e isso já é um passo muito importante para melhorar todos estes problemas em torno do grande problema que é a falta de saúde mental. Sem dúvida. Maria do Céu Salvador, ainda não falamos dessa questão, mas gostava de trazer agora a debate esse assunto em concreto. Que peso e que consequência é que os atuais hábitos de vida que nós temos enquanto sociedade trazem para esta questão da saúde mental? Refiro-me, por exemplo, ao uso de telemóveis, de tablets. Vivemos muito mais num circuito das redes sociais, não é? Uma vida alternativa. Isso também ajuda, contribui para agravar o problema? Contribui.
Depende, porque... Cria maior pressão, não é? Porque no Facebook e nas redes sociais as vidas são perfeitas. Claro. É verdade, mas não é assim tão claro. Ou seja, vamos imaginar, eu funciono lindamente, não tenho problemas a nível social. Se eu depois estou nas redes com os meus amigos, isto não é um problema. Ou não tem que ser um problema, ok? Isto é só para lhe dar um exemplo, que não é assim tão linear responder a isto. Se eu tenho dificuldades em interação com os colegas, seja da escola, seja do trabalho, do que for, e depois a minha forma de alguma maneira tentar colmatar a necessidade que tenho na mesma de contactar com pessoas é feita através das redes sociais ou do jogar online e por aí, então eu posso ter um problema grave. Portanto, não é assim tão claro que este recorrer a estas novas tecnologias e à internet e aos jogos, né, é linearmente mau. Depende depois também da função que isso tem e da intensidade que isso adquire. Outra coisa do que estava a dizer tem a ver com... o impacto que a comparação social, e eu queria só fazer aqui uma ressalva, porque isto é mesmo muito importante e nós muitas vezes não falamos nisso. Nós temos um cérebro que evoluiu, não é? É fruto da evolução. Uma das coisas que o nosso cérebro está constantemente a fazer é a comparação social. Como é que eu estou, como é que eu não estou, como é que está o outro, onde é que eu estou no ranking, nesta pessoa é mais inteligente que eu, é menos, é mais bonita que eu, é menos, mesmo sem nós querermos, o cérebro faz isto sozinho. Ou seja, quando nós vivemos num grupo pequenino, a comparação social é com um grupo pequenino. E isto é absolutamente... quer dizer, há não sei quantos milhares de anos atrás era mais importante porque os grupos de humanos não eram pequenos e, portanto, ser expulso do grupo era equivalente a morrer. Portanto, eu tinha constantemente que me comparar com os demais, não é, do meu grupo para perceber se encaixam e se eles ainda me aceitam. Hoje em dia isso não acontece, mas nós temos o mesmo cérebro, portanto... Mas percepcionamos a morte social, não é? Exatamente. O cérebro é exatamente o mesmo, portanto, 100 mil anos de evolução não é nada. Portanto, o cérebro é o mesmo, tudo mudou à nossa volta e agora eu posso me comparar com não sei quem está na Nova Zelândia porque eu estou a ver aqui, não é? Numa publicação que foi feita. Portanto, isto obviamente intensifica determinado tipo de dificuldades e já há alguns estudos que mencionam isso, que é o impacto negativo das redes sociais no bem-estar, que era uma coisa que eu também gostava daqui acrescentar, exatamente por via da comparação social, porque é tudo muito maravilhoso, não é? Tudo corre bem, não sei quem está de férias não sei aonde, a fazer não sei o que, eu não estou aqui a trabalhar, eu é que sou a burra que está aqui a trabalhar e a fazer, ou que estou aqui a fazer a entrevista, não é? Ou este debate, e isto obviamente impacta na saúde mental. Mas, só acrescentar, nós estamos a falar de saúde mental. Saúde mental e bem-estar não são a mesma coisa. Portanto, eu posso não ter perturbação nenhuma, não podem fazer, não podem pegar em nenhum manual de diagnóstico e dizer que eu cumpro critérios para nada e eu não tenho bem-estar na mesma. Ou seja, em termos de prevalência, por exemplo, a prevalência para desenvolver uma qualquer perturbação mental, perturbações de ansiedade são as mais prevalentes, mas uma qualquer é 50%. Ou seja, se eu, aos dias de hoje, ainda não desenvolvi nada, tenho 50% de hipótese de vir a desenvolver. Pronto. Mas isto é em termos de perturbação mental. Bem-estar é outra coisa. Portanto, eu posso não ter nenhuma perturbação mental, não é diagnosticada, mas eu posso também não ter bem-estar. E isto é muito mais generalizado e se calhar também merecia debate e também merecia investimento em termos de... sim, nem só de investigação, estamos a falar também de questões políticas e de investimento do governo. As condições de vida, não é? Não são só desencadeadoras de perturbação mental, não é? Ou de diagnosticável. São promotoras de mal-estar, não é? Portanto, promover o bem-estar também é, de alguma forma, prevenir o desenvolvimento de perturbações mentais. Olhando para o mapa do nosso país, há zonas do país com maior prevalência de doenças mentais ou não? Refiro-me concretamente aqui, por exemplo, ao caso dos Açores e da Madeira, que são ilhas afastadas do território continental, o facto de se viver rodeado por mar
Isso pode potenciar Pode. as doenças mentais? O país não está todo... Portanto, as regiões dividem-se um bocadinho, é diferente aquilo que está espalhado ao nível do país. Nós estamos a falar de perturbações de ansiedade e elas, até como disse o Pedro, são muito democráticas. Podem ser diferentes, zona para zona, mas são muito democráticas. Em termos de viver numa ilha, podem efetivamente ser mais potenciadas. Sabemos, por exemplo, que o Alentejo tem um maior risco de suicídio. Às vezes vamos aqui misturando, não é? Falamos de suicídio, falamos de perturbações ansiosas. Na verdade, também a probabilidade de suicídio está associada às perturbações ansiosas, mas pode vir completamente à parte, pode não ter nada a ver com perturbações de ansiedade e provavelmente o Pedro saberá melhor, porque também tem a ver com dados da psiquiatria, mas o Alentejo é claramente afetado por questões mais depressivas e de suicídio. Mas eu continuo a dizer que, ou achar que um esforço concertado, claro, se houver zonas que sejam mais afetadas, tudo certo, mas devia haver um esforço concertado a nível nacional para chegarmos a todo lado, não só àquelas que são mais afetadas, não é? Ruben, se me permite, só sobre a situação açoriana. Tanto quanto eu sei, existem aqui 2 fatores de maior gravidade regional. Por um lado, a descontinuidade geográfica, que tem impacto na forma de prestação dos cuidados de saúde e na distribuição dos especialistas, e isso impacta. Só há 3 ilhas com hospitais. Exatamente. E não são só os hospitais a dar resposta, não é? Mas essa descontinuidade geográfica tem um impacto muito grande num arquipélago de muitas ilhas, por um lado. Por outro lado, os números regionais que existem dizem sobretudo respeito aos adolescentes. E se o quadro já é bastante dramático a nível mundial e nacional em relação aos adolescentes, nos Açores ainda é mais. Por exemplo, a ideação suicida entre adolescentes é 2 vezes maior nos Açores face à média nacional. Nas perturbações de ansiedade também há uma incidência 2 vezes superior comparando com a média nacional, no que respeita aos adolescentes. E também, não especificamente em relação às ansiedades, mas em relação às adições e também entre adolescentes, a prevalência da adição em substâncias como droga e jogo online é muito maior nos Açores do que na média nacional. Portanto, há claramente aqui uma regionalização do problema que tem a ver com as condições regionais específicas, acho eu, e que impacta na resposta a dar. Marta, eu gostava de apelar agora à sua experiência como ativista de saúde mental, é assim que se apresenta. Dar testemunho público deste problema é uma forma de despertar consciências e empoderar outras pessoas que também precisam de procurar ajuda? Olha, eu acho que a melhor... É quase uma missão de serviço público que faz? Eu só posso fazer serviço pessoal da Marta, não posso fazer o público. Sabe que eu acho que uma ferramenta muito importante para combater o estigma, e eu percepciono o estigma como estando nos fundamentos, na raiz do mal, digamos assim, é a possibilidade de identificação. Nós somos, como ainda agora a professora Filomena falava, Maria do Céu, desculpe, não sei de onde é que veio Filomena, a professora Maria do Céu falava, nós somos bichos de tribo, e apesar de já não vivemos nas cavernas, evoluímos, mas continuamos a ser bichos de tribo. E, portanto, o facto de a pessoa A, nas suas circunstâncias de vida e localização, ter sintomas, sensações, dores, que sabe ou passa a saber que são comuns a outras pessoas, nas suas diferentes circunstâncias, é muito poderoso. Portanto, a identificação é muito poderosa. Eu senti isso enquanto lidava sobretudo com a minha depressão. E eu tento, sempre que falo sobre saúde mental, questiono-me o que é que me tinha dado jeito a ouvir lá atrás? O que é que era importante para mim ouvir? E é a resposta a essa minha questão que eu tento partilhar com as outras pessoas. Portanto, este ponto da identificação eu percebo pelas reações das pessoas e pela pergunta que faço à Marta do passado, que é muito importante. Nós sentimos menos maluquinhos, se me permitem fazer um bocadinho de humor. Eu faço humor com a minha própria situação, portanto não levarão a mal se fizer humor com a situação de todos. Sentimos um bocadinho menos maluquinho se houver mais maluquinhos como nós. Se houver mais pessoas a passar pelas mesmas coisas, pelas mesmas dores. E, ponto número 2, da identificação nasce uma conclusão para mim. É que, sendo de facto as doenças mentais mais democráticas possíveis,
e não sendo contagiosas, são muito contagiantes porque contagiam todas as pessoas em redor da pessoa que está doente. Nós vivemos vidas diferentes, circunstâncias diferentes, mas sentimos aquela dor. É a melhor forma de sintetizar uma série de coisas na palavra dor e desesperança, de uma forma muito semelhante. Portanto, eu acho que eu não me considero de toda uma figura pública, aliás, é uma palavra, uma expressão pela qual tenho algum desamor, mas a minha exposição pública e a forma como terei sido percepcionada como o tendo tudo, ela tem tudo, não é? É um raciocínio que nós aplicamos muitas vezes aos outros, mas ele tem tudo, porque é que está assim? E o facto de eu assumir que afinal não tinha tudo, sobretudo não tinha saúde mental, quebra uma série de preconceitos e microbarreiras e pode dar uma mensagem de esperança, porque apesar de todo o sofrimento pelo qual passei, estou aqui hoje, inteira, e portanto isso é um outro mito, ainda voltando bem lá atrás no início da nossa conversa, as doenças mentais têm cura, eu não gosto da palavra cura, mas remitem, resolvem-se, por isso é que eu digo que sou ex-deprimida, porque já não sou deprimida, já a resolvi, e é muito importante as pessoas terem essa noção, é um mito. Há muita gente que se ofende quando me ouve dizer que sou ex-deprimida, porque acham que a depressão, por exemplo, é uma sentença para a vida. E não é. Existe uma possibilidade de cura. Uma, não, várias. Cada um terá a sua. Estou aqui inteira, em remissão, por um lado, e por outro lado, através da minha experiência, dos passos que eu dei e daquilo que vou estudando, analisando, conhecendo, vou dando pistas às outras pessoas. E a pista derradeira que tenho que dar é esta: procurem sempre ajuda, falem com as pessoas ao vosso redor, mesmo que elas não sejam reativas de imediato, e não tenho absolutamente nada contra a terapia medicamentosa, é importante, mas a terapia é a chave para solucionar este tipo de problemas. Pedro Morgato, nós estamos a entrar na reta final do programa, mas gostava que nos centrássemos agora numa questão de dar algumas estratégias preventivas a quem estiver a ver o programa, conceitos práticos. O que é que se pode dizer a quem nos estiver a ver e para atuar de forma preventiva nestes casos? Nas perturbações de ansiedade. Portanto, tudo aquilo que possa melhorar o bem-estar e a saúde mental das pessoas são estratégias preventivas. As coisas não funcionam de igual maneira para pessoas diferentes e, portanto, cada um tem que encontrar o que é que o faz sentir bem e o que é que promove este bem-estar e esta saúde. Na prática, para a maioria das pessoas, a prática da atividade física funciona como um fator preventivo. Repare que eu não disse desporto, disse atividade física, porque nem todas as pessoas funcionam bem a praticar um desporto. Às vezes pode ser fazer uma caminhada como está previsto, não pode ser uma caminhada de 30 minutos por semana, tem que ser bastante mais. Mas é muito importante atividade física, é muito importante ter ligações interpessoais que sejam diversificadas e que sejam tranquilizadoras para a pessoa, que lhe deem o conforto e a tranquilidade de saber que podem contar com elas, que contactam com pessoas diferentes ao longo dos dias que compõem cada semana. Por outro lado, as questões relacionadas com o sono são também muito importantes. Ter uma rotina de sono e ter um sono que é reparador, um sono em que a pessoa realmente descansa e recupera para o dia seguinte, é algo que também é muito importante. As questões do consumo de substâncias. Nós temos em Portugal, e esse também é um problema aqui na região autónoma dos Açores, a questão das drogas, mas também a questão do álcool, que é uma droga que está demasiado bem aceito socialmente e que inclusivamente tem aqui uma coisa nefasta, que é dizer-se às pessoas que estão tristes para beberem para se alegrarem, ou dizerem às pessoas que estão preocupadas beberem para se esquecerem, quando o álcool faz exatamente o contrário. Portanto, esta é uma sabedoria popular muito enganosa e nós também temos que trabalhar nessa área, as questões das substâncias. Quem usa substâncias para regular as emoções, de certeza que está a cometer um erro muito importante e está a contribuir para ficar doente a seguir. As questões da alimentação também são muito preventivas. Ter uma alimentação diversificada, o mais saudável possível, é algo que também contribui muito para a melhoria. E depois,
tentar perceber e regular alguns hábitos. Já falámos aqui sobre os telemóveis e as redes sociais. Eu acredito muito na autorregulação, a capacidade que as pessoas têm de perceber se calhar isto é demais, se calhar se eu já estou mais tempo com o telemóvel e com as redes sociais do que estou com as pessoas de pele e osso, se calhar tenho que mudar de estratégia porque isto já está a ser demais. Também alguma autorregulação no consumo de notícias. Há alguns órgãos de comunicação social que são muito sensacionalistas e que são nefastos para a saúde. Não sou eu que digo, são estudos que o demonstram que apresentar as notícias de uma forma sensacionalista e consumir isso é algo que é muito negativo para a saúde das pessoas. E, portanto, juntando isto tudo, conhecendo quais são os sinais e sintomas da doença, que é outro fator muito importante, para percebermos se estamos a iniciar um quadro que pode evoluir para uma ansiedade patológica, é algo que tudo somado provavelmente vai contribuir para prevenir. Maria do Céu Salvador, a juntar a todos estes conselhos práticos que aqui o Pedro Morgado apresentou, é fundamental também cada um autoconhecer-se. Sim, sim. É outra vertente que importa explorar. Que também está cada vez a ficar mais para trás, não é? Porque há tantas outras coisas a competir com algo que implica olhar para mim, não é? E às vezes ver coisas que não são muito agradáveis de ver, que eu prefiro 1000 vezes estar nas redes sociais do que olhar para mim, não é? O que, e continuando aqui na mesma linha que o Pedro estava a dizer, por exemplo, em termos de prevenção, e que eu acho que nós podemos fazer um trabalho imenso e que não está a ser feito. Por exemplo, o estigma está a diminuir, nós sabemos isso, não é? Há crianças, adolescentes, adultos que mais depressa chegam, que mais depressa pedem ajuda, não é? Mesmo crianças e adolescentes que pedem ajuda sem dizer aos pais para que é que querem essa ajuda. Dizem, eu quero ir a um psicólogo, por exemplo, não é? Preciso de ajuda. Portanto, o estigma está a diminuir, mas o medo das emoções está a aumentar. E nós sabemos isso porque Portugal é um dos maiores consumidores na Europa de ansiolíticos e antidepressivos. E, portanto, isso quer dizer o quê? Voltando aqui à questão das perturbações de ansiedade. Uma perturbação de ansiedade não nasce uma perturbação de ansiedade, ok? Começam por ser sintomas de ansiedade normais. A forma como as pessoas lidam com esses sintomas de ansiedade pode fazer depois com que eles evoluam, se cronifiquem e a certa altura, pela intensidade, a duração, enfim, interferência na vida do dia a dia, estamos a falar de uma perturbação de ansiedade. Ora, se as pessoas têm medo das emoções, e têm, sim, estou muito ansiosa, tenho que fazer qualquer coisa, tenho que beber. Vou beber para não estar tão ansiosa, ou vou tomar medicação porque já ando um bocado mais irritada. As emoções são normais, vêm de fábrica connosco. Portanto, não são bichos papões que nos fazem mal. As emoções são normais. A forma como nós lidamos com elas pode torná-las, pode fazê-las crescer e tornar isto um problema. E eu acho que isto é uma informação importante, porque cada vez mais eu assisto, não é, em termos de prática clínica e de investigação, e por isso é que as prevalências também estão todas a aumentar, porque as pessoas têm medo daquilo que estão a sentir, da ansiedade, da tristeza, do medo, da irritação, que são emoções normais e, portanto, aprender também, acrescentava aqui um bocadinho o aprender a olhar para elas como tal e a regulá-las de uma forma saudável para não termos então depois que... É muito importante. Acho que sim. Mas acho que sim. eu sei que estamos mesmo a terminar, mas tenho mesmo que dizer isto, porque acho que é muito importante, é que não se medicam emoções normais. Certo. E, portanto, nós não podemos também cair no erro de estigmatizar os tratamentos que funcionam na psiquiatria. E é muito importante dizermos, Portugal é um dos 3 países da Europa com maiores níveis de perturbações ansiosas e depressivas e, portanto, é normal e até é um bom indicador de cobertura de tratamento que os antidepressivos sejam muito prescritos. E eles não são só usados nas perturbações ansiosas e depressivas, são também usados nas perturbações da dor, em muitas outras doenças que não são necessariamente estas. Por isso que é muito importante não estigmatizarmos aquilo que funciona também. Só mesmo para terminar, gostava de fazer aqui uma questão que nós recebemos por parte do público, neste caso foi a Catarina Matos, que pergunta qual é o caminho a percorrer quando o caminho é também ele um fator ansiogénico. Marta, muito rapidamente, sinteticamente para terminar. É insistir. A única solução para enfrentar um caminho longo, que pode ser longo, ou pelo menos difícil é insistir. É procurar informação, adaptar e adequar essa informação à nossa realidade e às nossas emoções e às nossas sensações e insistir.
e não desistir nunca em coisas como, por exemplo, esta. Se nós fazemos terapia com um psicólogo ou um psiquiatra que não resulta para nós, desistir dessa pessoa e procurar outra. Essa pessoa não nos levará a mal seguramente. É insistir, é erro, tentativa, sucesso. Muito bem. Pedro Morgado, partilha da mesma opinião aqui que a Marta? Subscrevo em absoluto. E como subscrevo, vou só deixar aqui uma mensagem final sobre o estigma. Porque eu gostei muito de ouvir aqui o testemunho que a Marta nos deixou e eu penso que o trabalho mais importante que nós precisamos de fazer é o de separar aquilo que é a pessoa e aquilo que é a doença que se instala na pessoa. E por isso eu gosto muito desta formulação de que a Marta, e vai-me perdoar aqui usá-la como exemplo, não é a deprimida, é uma pessoa que experienciou uma depressão. Mas a depressão não a qualifica, não é uma marca... Não define. Não a define, não é uma marca que está presa nela e da qual ela não se consegue libertar. É um estado, é uma nuvem, é um nevoeiro que passou e que, porque passou, permite que a Marta volte a ser quem é. E isso é o mais importante. Maria do Céu, também uma última palavra na sequência da pergunta da nossa espectadora. Acho que a Marta pôs aqui muito bem a tónica no não desistir. Eu ponho a tónica inclui esta, não evitar. Porque em termos de perturbação de ansiedade, o que nós sabemos é que o maior fator de agravamento e de interferência na vida do dia-a-dia é o evitamento que as pessoas vão fazendo das várias situações onde se sentem ansiosas. Portanto, e eu percebo muito bem, acho que é uma pergunta muito interessante, como é que nós vamos continuar num caminho que é ele próprio ansiógeno, é não fugir do caminho. É continuar no caminho, principalmente se esse caminho nos leva a coisas que são importantes para nós, não é? Porque muitas vezes, para não dizer sempre, o que nós sentimos também é, de alguma forma, diz-nos aquilo que é importante para nós, porque aquilo que não nos diz nada é porque não é importante para nós, não causa ansiedade. Portanto, se me causa ansiedade é porque é importante. Se é importante, eu não desisto e, portanto, vou continuar no meu caminho, mesmo que custe, mesmo que seja tentativa em erro. Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço uma vez mais aos três o importante contributo que deram esta noite para ajudar quem nos vê a reconhecer quando a ansiedade se torna patológica, como identificar sinais de alerta, como atuar perante os mesmos e quais os fatores de risco associados. Este ciclo de 3 debates sobre saúde mental que realizamos chega também hoje ao fim. Foi o nosso contributo para ajudar a combater o estigma, clarificar conceitos com profissionais da área e promover o diálogo público sobre uma problemática que está na ordem do dia. Para quem quiser saber mais sobre o projeto de literacia em saúde mental denominado Locutório, pode e deve consultar na internet o endereço www.locutorio.com. Termino com um provérbio irlandês que importa reter e praticar. Diz tão somente que é sob a proteção uma das outras que as pessoas vivem. Para todos, muito boa noite.